Pessoal, vamos falar sobre a teoria dessa semana 5, dia 3. Vai falar sobre a perda de nacionalidade, extradição, deportação e banimento, ok? Primeira situação aqui, o artigo 12, parágrafo 4º, vai dizer que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Então aqui nós já temos duas situações. Primeiro, tiver cancelada a sua naturalização. Segundo, quando adquirir outra nacionalidade. Perfeito? Então, duas situações que um brasileiro vai perder aí a nacionalidade. Então a primeira é quando tiver cancelada a sua naturalização. Então o cancelamento, a Constituição Federal vai prever que é o que? Por sentença judicial. Perfeito? Então, para quem? Naturalização em virtude da atividade nociva ao interesse nacional. Então a primeira situação aqui aplica-se apenas a quem? Ao brasileiro naturalizado. Ou seja, se um brasileiro nato praticar uma atividade nociva ao interesse nacional, ele não vai ser extraditado, perfeito? Ele não vai perder, ele não vai ser expulso, certo? Então, brasileiro nato cometeu um crime, uma atividade nociva ao interesse nacional, ele não vai perder a nacionalidade dele, porque aqui está falando sobre a naturalização. Então, isso aqui é o brasileiro naturalizado. Então, não ponto e vírgula, não se aplica ao brasileiro nato. Perfeito? Agora, perda da nacionalidade ao brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo quais são as exceções. Então, primeira exceção, quando ocorreu um reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, então o brasileiro não vai perder a nacionalidade. Então aqui pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Vou apagar essa. Naturalizado. Então, o brasileiro nato ou naturalizado pode então perder a nacionalidade, salvo no caso quando tiver o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ok? Então ele foi naturalizado aí argentino, por exemplo, e na legislação argentina reconhece a nacionalidade originária. Então esta situação aqui vai ser o que? Nacionalidade originária vai ser aplicado somente ao nato, ok? Então, o brasileiro nato se aplica ao inciso 2 e ao naturalizado, mas na primeira situação, a linha A, somente ao nato, perfeito? Agora, o segundo, vou perder a nacionalidade quando tiver uma imposição. Se tiver imposição da naturalização, eu não perco. Pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro. Então, nesse caso aqui, o brasileiro
que vai se enquadrar nessa situação aqui, brasileiro nato ou naturalizado. Como condição de permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Então, não perde a nacionalidade quando tiver o que? A imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. É muito comum aí jogador de futebol que tem cotas aí para jogar em times estrangeiros, tem cota do máximo de estrangeiros que pode ter por time. Então brasileiros aí se naturalizaram russos, espanhóis, para poder jogar aí como cota de nacionais daqueles países, ok? Então aí nesse caso ele não vai estar perdendo aí a condição de brasileiro nato ou naturalizado. Que interessante aqui, ó. Se ocorreu a perda de um brasileiro, perdeu a nacionalidade, agora ele vai ter a reaquisição, a eventual reaquisição da nacionalidade por brasileiro nato, implica manter esse status e não de naturalizado. O que significa isso? Significa que o brasileiro nato perdeu aqui, ó, adquiriu uma outra nacionalidade, perdeu a condição de brasileiro nato, agora está readquirindo essa condição. Então ele vai manter esse status. Qual status? De brasileiro nato e não de naturalizado. Então era nato, perdeu, aí que aconteceu o que? Readquiriu, continuou nato, nasceu nato, readquiriu, continua nato. Então essa é a ideia. Interessante, no artigo 115 do Estatuto dos Estrangeiros diz que aquele que pretender a naturalização, são questões mais bem elaboradas aí a respeito, vai ser requerida a quem? Ao ministro da Justiça. Perfeito? Então a concessão da naturalização será faculdade exclusiva do Poder Executivo, far-se-á mediante portaria do ministro da Justiça. Então agora ele teve que a concessão da naturalização. Agora a pergunta é: e para ocorrer o cancelamento? Pode ser por ato administrativo ou só via judicial? Veja só, STF. O ato de naturalização de estrangeiro como brasileiro somente pode ser anulado por via o que? Judicial e não por mero ato administrativo. Então não pode por ato administrativo. Então volta aqui. Resposta: não pode por ato administrativo. É bom que quando eu fiz a pergunta administrativo, quando eu fiz a pergunta não apareceu a resposta, e quando você estiver vendo agora já vai estar a resposta no primeiro momento lá, você já vai saber, porque você vai estar com se estiver acompanhando aí com o documento já escrito, né? Não entendi nada que você está falando. Tá bom, vamos lá, continuando. Que interessante aqui, então, nenhum brasileiro será extraditado. Então esse daqui, salvo o naturalizado. Então aqui, nato não pode, naturalizado pode ser extraditado.
o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, ok? Nunca poderá. Palavra forte, mas não pode mesmo. Agora, então, salvo então naturalizado em crime comum, quando praticado antes da naturalização. Então, naturalizado vai ter a seguinte situação: naturalizado extradição. Então veja, aqui por exemplo ocorreu naturalização, aqui para cá cometeu crime, então ele pode ser extraditado. Aqui cometeu o crime de tráfico, pode ser extraditado. Ok? Então, crime de tráfico pode ser antes ou depois. Então, tráfico pode ser extraditado tanto antes como depois. O crime comum somente antes da naturalização, ok? Então, cometeu o crime comum após a naturalização, ele não pode ser extraditado, ok? Então, essa é a regra. Então, cometeu o crime de tráfico de drogas, qualquer tempo vai ser extraditado. Guarda essa informação. Então aqui o STF prevê, então, ele defende que a Constituição assegura que nenhum brasileiro nato será entregue pelo governo brasileiro a outra nação para que cumpra a pena por crimes cometidos naquele território. Então, nenhum brasileiro nato, ou seja, nunca será extraditado. Que ele defende essa ideia que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Ou seja, não trouxe ressalva para o nato, então ele não pode ser extraditado. Artigo 5º, inciso 52, vai falar que não será concedida a extradição, falando em extradição, de estrangeiro por crime político ou de opinião, ok? Então, extradição para crime político ou de opinião não é concedida a extradição. O artigo 102 ele vai falar sobre a competência do STF em processar e julgar originalmente, ou seja, somente ele, em primeira instância, no caso, entre aspas, ou seja, vai direto para o STF, melhor dizendo, processar e julgar o que é a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então, cabe ao STF processar e julgar originalmente. Cabe a quem? Ao presidente da República o que? Processar e julgar, não. Extraditar, conceder a extradição. Então ele vai conceder, concede ou não. Concede ou não, a depender do que foi processado e julgado pelo STF, ok? Mas é uma competência exclusiva do presidente da República. O que significa exclusiva? Significa que eu não posso delegar essa competência. Olha, eu vou pegar uma justificativa do CESP aí para falar sobre isso. A extradição é uma competência exclusiva do presidente da República, pois não pode ser objeto de delegação
como aliás, como propriedade, sustenta um dos recorrentes, ao afirmar que é pacífico dizer e entender que no caso da extradição trata-se de soberania nacional, portanto outorgada unicamente ao presidente da República. Então veja que o CESP ele avalia sim os recursos que são submetidos a ele, ok? Mas aqui ele diz que é competência exclusiva e não privativa, então não é objeto de delegação, então guarde essa informação aí. A súmula 421 vai falar que não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro. Ou seja, um estrangeiro cometeu crime antes da naturalização, ele pode ser extraditado, independente que ele tenha filhos e mais filhos e mais filhos e ser casado, ok? Não interessa, vai ser extraditado. E estrangeiro cometeu crime, está no país, não tem nem sombra de dúvida que ele vai ser extraditado, ok? Então a ressalva na Constituição Federal é somente para os brasileiros, certo? Os natos e os naturalizados. Então seria isso. Por fim, trazer definições aí a respeito de extradição, expulsão e deportação. Então a extradição, ela vai ser o que? A entrega de estrangeiro, certo? Em casos excepcionais de brasileiros naturalizados, o que acontece? Então, acontece que cometeu um crime no estado que está pedindo a extradição, for estrangeiro, solicita para o país entrega a eles. Esse aí vai ser o nome de extradição. Expulsão, vai ter aqui a retirada compulsória de estrangeiro do país, quando ele tiver o que? Atentado de segurança nacional. Veja que é o que? A expulsão é a retirada de estrangeiro. Agora tem lá a perda da nacionalidade, o inciso 1º do artigo 2º, parágrafo 4, ele vai falar lá sobre a perda da nacionalidade quando ocorrer de naturalizados, quando ocorrer o que? Um crime que comprometa a segurança nacional aí. Então um atentado contra a segurança nacional vai ocorrer se for brasileiro naturalizado, vai perder essa qualidade, vai virar então estrangeiro, então aí sim ele vai poder ser o que? Expulso, perfeito? Então o primeiro caso, extradição, crime ocorreu fora do país, fora do Brasil. A expulsão ocorreu o que? O crime no país, certo? Então crime contra a segurança nacional, ordem política ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública, economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais, perfeito? Então esse caso ocorreu crime no território brasileiro. Já por fim a deportação, devolução do estrangeiro ao exterior porque entrou ou permanece no país de forma irregular. Então não tem o que? Hipótese de prática de delito, e sim uma inobservância dos requisitos para a entrada e permanência no território nacional, ok? Então seria isso. Então um abraço e vamos para as questões.